Vamos abrir em Malaquias. Onde é que estão os meus Malaquias? 3. Trazi 3:10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos falar sobre a área financeira, vamos perceber o que é que Deus quer fazer connosco, porque é bom nós entendermos que tudo o que Deus nos quer e nos mostra para fazer é para nos abençoar, é para que possamos ter uma vida nesta terra abençoada. Diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor. Temos que entender uma coisa: tudo o que Deus faz é com um propósito. Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Tudo o que eu tenho aprendido até hoje na área financeira é que algum cristão que ama a Deus, teme a Deus, serve a Deus, precisa de dinheiro, ele o vai receber e Deus o vai proporcionar com que ele tenha de qualquer forma. Se a igreja precisa de dinheiro, esse dinheiro vem parar dentro da igreja. Algum irmão se vai levantar e dar uma oferta. Às vezes pode não ser um irmão da própria igreja, pode ser de outra igreja, pode ser alguém que nem sequer tem uma igreja, vai a uma igreja e a oferta vai chegar. Agora, se Deus diz para nós fazermos, calhar alguma intenção Ele quer para nós, algo Ele quer para nós, nos quer abençoar. Nesta altura, grande parte da população eram agricultores. E por isso Deus diz aqui no versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril. Quer dizer que serão abençoados em todas as colheitas. Atualmente, grande parte não é agricultor. Então como é que Deus vai abençoar? De todas as formas. E de formas que você não está à espera. Através de prémios de produção, prémios de, sei lá, qualquer coisa. Alguém lhe chega e lhe dá uma oferta. Deus, como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei. Mas sei que Ele faz. Sei que Ele abençoa. Sei que Ele dá. Ele é um Deus de dar. Ele deu o seu Filho por nós. E quer que nós comecemos a ter essa mesma experiência, que a melhor coisa é dar do que receber. Para você entender a vontade de Deus para cada uma das nossas vidas. Para que Ele possa fazer em nós o que Ele deseja fazer. Nos fazer prosperar. Então vamos semear em nome de Jesus. Tudo Obrigado, fizeste, Pai, em nome de Jesus. obrigado Por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço,
Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta porque estamos a confiar em ti. Agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar-se, por favor? Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 1. Lucas 1. Estamos a abrir Lucas 1, Novo Testamento, e eu quero-vos falar. O título é A Maior Arma. Lucas 1, Lucas 18, 1. Não foi o que eu disse. Já não tinha dito. Peço perdão. Lucas 18, 1. Peço desculpa. A arma maior. No mundo, neste planeta em qual nós habitamos, países, governos, pensam que ter a arma mais sofisticada os faz ser mais poderosos. Eu lhe digo que nós cristãos temos a maior arma de todas. E essa arma que nós temos é a oração. A oração pode mudar tudo nas nossas vidas e pode mudar tudo à nossa volta. Tudo o que nos possa vir até a prejudicar pode ser alterado através de uma oração que nós possamos fazer. Às vezes nós não entendemos as circunstâncias em que as coisas acontecem e pensamos sempre o pior delas. Pois aqui é que está errado a nossa maneira de ver as coisas. Realmente o mundo é assim que vê. Numa circunstância, seja ela qual for, eles veem o pior, não veem o melhor. Mas você tem que entender uma coisa: em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, você tem que ver o melhor. Que Deus o ama. E não se pode esquecer disso. Eu, agora aqui, à medida que estou a falar, Deus me está a fazer recordar uma passagem que eu li de um livro. E nessa passagem havia uma mulher que foi ter com um pastor. E esse pastor pertencia ao exército. Era pastor no exército. E esta mulher foi lá ter com ele, pedir ajuda, porque se queria suicidar. E ele perguntou: mas porquê que você se quer suicidar? Eu disse: eu encontrei uma pessoa, com a qual eu me casei e amo muito. Essa pessoa está no exército. Estamos no meio de uma guerra e ele foi convocado para a guerra. E eu vou voltar a ficar sozinha e eu não vou aguentar. E a minha saída que eu vejo é suicídio. Este pastor partilhou com ela que Deus sabe o que é que faz. Sabe o que está a fazer. E lhe disse: vamos orar. Vamos orar a Deus. E à medida que estavam a orar, o pastor disse a ela: agora vamos agradecer a Deus pela circunstância em que você está. Ela disse: diga, eu vou agradecer por causa do que me está a acontecer? Sim, vamos agradecer a Deus, porque Ele está em controle. E você está a dizer a Ele que confia nele e que Ele está em controle. Ela muito renitente, muito duvidosa, com muitas dúvidas, mas ela orou. Quando saiu dali, ela voltou para casa. E o tempo foi passando, pouco tempo. Até que o marido estava na tropa, passou no meio do quartel e encontrou um colega dele.
E quando encontrou um colega dele, então, tudo bem, tudo bem. Então, mas então tu estás aqui? Sim, tenho estado aqui, estou aqui colocado, mas fui chamado para a frente de batalha. E ele, foste chamado? Como é que tu foste chamado para a frente de batalha? Então, mas tu não tens o mesmo curso que eu tenho? Tenho. Então, mas espera aí, então, mas tu tens o mesmo curso que tu tens, tu não podes ir para a frente de batalha, tu tens de ficar na retaguarda. Ele então foi com o colega e ele já não foi para a frente de batalha. Mas a mulher até esta altura ainda não sabia e tinha voltado outra vez a ir ter com aquele pastor e estava à espera, na sala de espera, à espera para ser atendido. E ela, quando estava na sala de espera, à espera de ser atendida, estava lá outro rapaz e ela virou-se para ele: você vem falar com este pastor? Ele disse: sim, vem falar com ele. Olhe, é melhor preparar-se porque ele não é normal. Não é como os pastores normais. E começaram a falar e tudo mais. E de repente o rapaz partilha uma fotografia. Mostra uma fotografia que é da mãe dele. Ela, quando vê a fotografia, ela diz: não, essa é a minha mãe. E ela, os dois ficaram um a olhar para o outro e então perceberam que eram irmãos sem se conhecerem. Às vezes coisas acontecem na nossa vida que nós não percebemos porquê. Este foi um exemplo de que se ele não fosse convocado para a guerra, alguma vez esta mulher teria ido àquele pastor? Alguma vez estaria ali à espera para voltar a falar com ele e conheceria o irmão que nunca tinha conhecido nem nunca tinha visto? As circunstâncias às vezes não são tão más como se apresentam. As circunstâncias muitas das vezes é a forma como Deus proporciona para nós sermos abençoados. Não olhemos para as coisas como más, o que nos está a acontecer, mas vamos olhar com outros olhos, com os olhos de Deus, com a oportunidade de mudar todas as coisas. Deus, através da sua Bíblia Sagrada, montes de vezes nos mostrou isso e nos tem mostrado isso. Que Ele muda circunstâncias à última da hora para poder abençoar. Ele agarrou e tornou uma coisa má numa coisa boa quando agarrou no José e ele foi vendido como escravo, foi parar como escravo, serviu como escravo, mas depois, à medida da vida, foi andando, depois foi a meiral da casa, foi acusado injustamente, foi parar para a prisão, mas tudo aquilo foi algo para que ele fosse não só o seu caráter moldado, mas também para que ele conhecesse mais de Deus. No fim, ele veio a ser o primeiro-ministro do Egito e veio ser a salvação da casa dos seus pais. Ele disse aos seus irmãos: vocês quiseram fazer mal, Deus tornou o mal em bem. Não vamos olhar para as circunstâncias como elas nos apresentam. Vamos confiar no grande e poderoso Deus que nós temos. Mas para podermos fazer isso, nós temos a maior arma de todas. É a oração. E eu lhes vou contar um segredo. Se você quer uma oração que funcione, você tem de crer no que está a orar. Tem de acreditar no que está a orar. Tem de acreditar que Deus é poderoso o suficiente para poder fazer e tem de acreditar que Ele está a ouvir e tem de acreditar que realmente aquilo que você está a orar vai acontecer. Essa oração não há nada que impeça ela. Nada. E uma das coisas que você tem que fazer é ser perseverante, é ser teimoso na oração. O que é ser teimoso? Eu tenho que ser teimoso para quando? Não, você tem que entender uma coisa. É da vontade de Deus nos abençoar. Nós, quando oramos, não estamos a orar a Deus, estamos a orar a Deus, claro,
mas estamos a orar a Deus para que as coisas aconteçam. Mas é da vontade de Deus nos conceder os nossos desejos. É da vontade de Deus conceder a nossa oração. Mas nós é que não podemos duvidar. Nós é que não podemos meter dúvidas naquilo que estamos a orar. Temos que confiar, 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 confiar até ao fim. Até que a bênção esteja nas nossas. Se você vai olhar para as circunstâncias, você não vai ser abençoado. Se você vai olhar para o que está a acontecer à sua volta, você vai perder a bênção. Deus é maior que tudo isso. E você tem que entender e perceber isso. Eu tive que entender isso. Eu tive que ter a minha caminhada cristã, o meu crescer. A maioria das pessoas quer agarrar e começar a casa para o telhado. Quer logo meter o telhado, quando não se quer que tem paredes para poder que esse telhado assente. Você tem que entender. A sua confiança em Deus se constrói. E há alturas em que você está a passar por alguma coisa que precisa de ajuda de Deus, busca Deus que Ele vai ajudar. Mas como? Essa é a pergunta que toda a gente faz. E ninguém sabe responder. Mas que Ele vai fazer, Ele vai. Eu quero vos mostrar o que Ele nos mostra, que Jesus nos mostra em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse: ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune mais. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Fará confiança em. Então, se você está a orar por qualquer coisa, continua a declarar aquilo que você orou. Você pediu por um carro, por exemplo, estou-vos a dar exemplos. Pode ser por saúde, pode ser por qualquer coisa. Você orou por um objeto, ou alguma coisa, alguma circunstância, fosse mudada, você continua a orar. E continua a agradecer a Deus. Você ora uma vez, pede a Deus uma vez, porque Ele não é surdo. Deus não é surdo. Ele ouviu a primeira vez. Agora você acredita em Deus e por isso agradece a partir de agora. A partir da primeira vez que você pediu: Pai, eu quero um carro assim, assim. Da segunda vez que você vai orar, você: obrigado, Pai, que eu já tenho o carro que tu me concedeste ter. Obrigado, Pai, que eu já tenho o carro. Obrigado, Pai, que eu sempre, todos os dias, vão vir dúvidas à sua mente, vão vir dúvidas à sua vida, vão levantar-se impossibilidades tremendas, mas você vai continuar a orar e dizer: obrigado, Pai. Eu às vezes dou exemplos com algo que aconteceu na minha vida porque funcionou. E como funcionou, eu quero vos mostrar como funciona comigo, vai funcionar com toda a gente. E na minha altura, eu era guarda noturno na altura, e na altura de guarda noturno havia a possibilidade de eu ficar, e eu queria isso, ficar com o dobro da minha zona. Ficando o dobro da minha zona poderia ser, ou seria o dobro do ordenado. Eu queria isso. E eu então comecei a orar, pedia-me a Deus a minha zona toda de guarda noturno, e todos os dias, quando eu ia trabalhar, eu dizia: obrigado, Pai, que a minha zona de guarda noturno é esta. E eu dizia a minha zona toda.
Mas não era. Mas eu dizia, já tenho, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. O tempo foi passando. E informações chegavam ao pé de mim a dizer das impossibilidades. Porque não havia passagem, não havia guarda noturnos que pudessem passar de um lado para o outro, não havia transferências, estava tudo bloqueado, não se podia sair de uma zona para a outra, não se podia acumular zonas, não se podia fazer nada. E eu sabia todas essas informações, mas eu todos os dias eu orava, todos os dias eu dizia obrigado, Pai, que a minha zona de guarda noturna é esta, é esta, é esta. Todos os dias, todos os dias. E as informações foram chegando. Até que houve um dia que 2 colegas meus estavam ao pé de mim e disseram, não, é impossível, não há transferências. Não ganha ninguém, as câmaras têm tudo bloqueado. As câmaras é que faziam as transferências de zonas e tudo mais. As câmaras têm tudo bloqueado. Não há transferências, não há, porque um colega meu tinha de ser transferido de zona para que essa zona ficasse vaga para que eu pudesse acumular. Não, existia 2 coisas. Era não só a transferência desse meu colega, como também a acumulação minha de zona à minha zona. Pedido que eu teria de fazer. E eles diziam, não, isso é impossível, não há transferências de zona. E eu virei para eles, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero se ele é transferido, sai de guarda noturno, se acontece isto, aquilo ou aquilo outro. Eu não quero saber. Eu só sei que esta zona toda já é minha no nome de Jesus. Os meus 2 colegas ficaram a olhar para mim sem perceberem porque é que eu estava a dizer o que estava a dizer e acharem muito estranho eu ter uma convicção tão forte. Mas eu lhes digo, eu sabia o que é que eu estava a falar. Deus sabia do que é que eu estava a falar e o diabo sabia do que é que eu estava a falar. E nesta altura, o que interessava era estas pessoas saberem, não interessava mais ninguém saber de nada. O tempo foi passando, algum tempo, não sei quanto tempo foi, mas não foi muito tempo. Sei que continuavam a dizer a mesma coisa, mas eu continuava a orar. Até que um dia eu cheguei para ir levantar a arma, que na altura levantávamos a arma à meia-noite. Eu cheguei ao posto da GNR, onde levantava a arma, e vieram-se para mim, olha, o teu colega foi-se embora. E eu, diz? É, o teu colega foi-se embora. Mas como é que ele se foi embora? Ele foi transferido. Mas como é que foi transferido? Mas as transferências são todas bloqueadas. Ele foi transferido. Está um papel ali. E eu fui ver. O papel não veio da Câmara. Veio diretamente do Ministério da Administração Interna a dar ordens para que ele fosse. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Você entende? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não. Um colega meu chegou ao pé de mim e virou-se para mim e disse, olha, querem dividir a minha zona. Eu tenho esta zona assim, ele mostrou-me um mapa e estava todo bonito. Era o mapa e depois tinha com um marcador, estava marcado uma zona e depois tinha outra zona, uma a amarelo, outra a azul, outra a verde. Aquilo estava muito bonito. E ele apresenta, olha, querem-me dividir a zona. Esta é a minha zona toda, mas querem-me dividir a zona. Epá, e ele virou-se, mas eu não quero, mas pronto, mas se não ficar com esta, pelo menos fico com esta, se não ficar com esta, pelo menos fico com aquela. E eu olhei para ele, hã? Isso não funciona assim com Deus. Eu agarrei no papel, meti na mão dele outra vez e virei-me, o que é que tu queres? Ele ficou a olhar para mim. Sim. Eu não posso dar a Deus possibilidades. Olha, se não for isto, aquilo, se não for aquilo, isso não funciona com Deus. O que é que tu queres? Foi a pergunta que eu fiz. Eu quero ficar com a zona toda. Então, se queres ficar com a zona toda, por isso nós podemos orar. E oramos. Era um comandante de polícia que estava a fazer com que as zonas fossem divididas. No prazo de 2 semanas, esse comandante de polícia foi mandado para outro comando
e já não foram divididas nenhumas zonas de guarda natural. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Nós temos que agarrar e começar a pensar nas circunstâncias da nossa vida. Será que Ele não pode mudar tudo, a qualquer momento, a qualquer hora? Mas você está a utilizar a maior arma de todas? Ou não? Ou você está dentro de um barco, está ao sabor do vento, sem agarrar o leme que faz controlar o barco para virar para a esquerda e para a direita, e está, como se costuma dizer, ao Deus dará. Se o vento bate para um lado, você vai para um lado, se o vento vai para o outro, vai para o outro. E depois, enquanto vai para um lado e vai para o outro, depois queixa-se porque não era aqui que queria estar, queixa-se porque está daquele lado. Oh, você tem nas mãos a maior arma de todas. Uma arma que pode fazer para a guerra. Uma arma que pode mudar tudo. Em qualquer lado do planeta. Por que é que você não está a orar a Deus, confiando nele, que Ele vai fazer todas as coisas? Uma das coisas principais que você tem que perceber da parte de Deus é isto que nós vamos ler. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Você tem que perceber isto uma vez por todas na sua vida. Você tem que perceber de uma vez por todas, isto que nós vamos ler. Isto tem que ficar no seu coração sempre. Porque é a vontade do Deus Pai para conosco. E então nós vamos enfrentar a nossa vida, aquilo que nos está a vir e a aparecer à nossa frente, já vamos enfrentar com outro ânimo, com outra disposição, com alegria, com confiança. Porque é Deus que faz todas as coisas. Romanos 8:35 está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reportados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E continua, porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você deve fazer um exercício que eu lhes vou dizer. Todos os dias, você levanta-se e quando vai ao espelho para acertar o cabelo, todos os dias você vai dizer para o espelho: Deus me ama. Por que é que eu lhe estou a dizer para fazer isso? Para você perceber de uma vez por todas que Deus o ama realmente. E por o amar a si, o torna mais que vencedor, porque você está a confiar no amor de Deus. A nossa oração funciona porque Deus nos ama. A nossa oração funciona porque Jesus morreu por nós, porque nos amou. Às vezes, nós não conseguimos entender a plenitude do amor de Deus porque comparamos o amor de Deus às vezes com o amor de humanos.
E porque às vezes as pessoas nos amam, então nós amamos de volta. Mas não é assim com Deus. Deus é amor. Ontem eu falei com uma pessoa e eu perguntava a essa pessoa o seguinte: o que é que achas que Deus quer de nós? O que é que Deus nos fez? E a resposta dele foi: se calhar estava chateado com alguma coisa e decidiu criar o homem. Eu ri-me. Agora vê as coisas por outro lado. Alguém que tem amor para dar não consegue aguentar ficar só com ele. Alguém que tem amor e muito amor, ele dá-o às pessoas. Dá amor a toda a gente. E Deus criou o homem no jardim, na altura do Gênesis. Vemos no princípio da Bíblia, Deus criou o homem e a mulher e todos os dias vinha ter com eles por causa do amor que tinha para dar para eles. Deus nos ama. Mas nós temos que entender uma coisa. Assim como às vezes eu faço a comparação com o Código da Estrada, no Código da Estrada nós podemos conduzir os carros, mas há regras. E Deus no planeta criou regras. Regras que Ele próprio não vai mudar só porque nós somos filhos de Deus. Assim como ninguém, seja do governo, seja do que for, pode mudar as regras. Pode mudar aquilo que foi instituído. Ele tem que cumprir as regras de trânsito. Se não cumprir, pode até ser punido por isso. Nós vamos na autoestrada e em Portugal a autoestrada é 120 km por hora. Não pode ser excedido. Mas se exceder, você pode ser multado. Se você está com Deus e faz coisas erradas, você acha que não vai ser punido por causa disso? Para fazer coisas erradas. Quantas e quantas vezes eu digo para as pessoas perdoarem os outros? As pessoas podem dizer, mas eu tenho razão, fizeram muito mal, fizeram-me isto, fizeram aquilo, e eu digo, perdoo. Perdoar é uma decisão, decida perdoar. Porque a Bíblia diz, se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E se Deus não nos perdoa a vocês, o diabo vai cair em cima. É garantido. Você entendeu? Deus nos quer ajudar. Deus nos ama. Mas só nos consegue ajudar se nós andarmos com Ele. Fizermos o que Ele nos mostra para fazer. A bênção para nós. Em todas as áreas da nossa vida. Entenda que Deus nos quer fazer muito mais à frente, ir connosco muito mais à frente. Mas nós temos que confiar na palavra dele. Temos que confiar quando nós oramos, confiarmos naquilo que estamos a orar. É um versículo que nós já lemos montanhas de vezes, mas eu quero voltar a ir lá outra vez. Mateus 11, 24. Mateus. Uns 23. Não. Marcos. Peço desculpa. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Eu peço desculpa. Nós já lemos muitas vezes, mas mesmo muitas vezes este versículo. Mas porquê é que eu os trago sempre este versículo? Porque isto fala sobre oração. Este versículo toca na oração. Toca como você deve orar. Toca como você deve confiar na oração.
Confiar que você está a orar a um Deus que o ama. E isso faz toda a diferença. Quando você ora a um Deus que o ama, você já tem a confiança e a certeza que Ele está a ouvir, que Ele vai responder e que você vai receber aquilo do qual você orou. Porque Ele o ama. Ele diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, Marcos 11:23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, falar, orar, disser a este monte, a esta circunstância, a um problema que está a acontecer, alguma coisa que nós desejamos, ergue-te e lança no mar, der uma ordem, diz, olha, aconteça assim, Pai, eu te peço que assim aconteça. Mas agora tem a outra parte da oração. Grande parte das pessoas fazem esta oração. Ergue-te e lança-te no mar. Pede a Deus, Pai, que assim aconteça. Pai, que eu quero o carro assim. Mas depois esquece na continuação da oração. E não duvidar no seu coração. Só se duvida, você não vai receber. Só se duvida do amor de Deus para consigo, você não vai receber. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mas tem outra parte. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, tudo o que orar, lhe será feito. Tudo. É uma arma poderosíssima. Você sabe que aconteceram coisas na minha vida. Quer dizer, você não sabe tudo sobre a minha vida, graças a Deus, não é? Mas houve coisas que aconteceram na minha vida, e ainda agora, quando vem qualquer coisa, ou me falam sobre qualquer coisa, isto não, tem que fazer assim assado, eu digo sempre, eu vou orar. Eu tenho meia hora arma toda. Eu vou orar. Mas isto está mal, aquilo está mal, tem que se... eu vou fazer assim, e eu digo sempre, eu vou orar. Sabe porquê? Porque eu tenho mais resultados orando. Eu recebo mais bênçãos orando do que confiando em lei, confiando em homens, confiando nas possibilidades daquilo, confiando no que está certo, no que está errado, na injustiça ou justiça. Eu não tenho nada, nem quero saber de nada disso. Eu tenho Deus, para mim basta. Eu vou orar e vou receber e vou ser abençoado. Eu oro ao meu Deus e Ele me concede. Porque eu não duvido que aquilo que eu vou orar, Ele me vai dar. Porque eu não duvido no meu coração e creio, eu falo, eu vou receber e vou ser abençoado. Então, quando circunstâncias se voltam contra mim, contra coisas que se voltam contra mim, o que eu faço é ficar quieto, sossegado e oro. Passado uns tempos, as coisas estão resolvidas. Há uns tempos atrás, um comandante de polícia virou-se para mim. Eu trabalhava com um colega meu, na altura, perto de 20 anos, que eu trabalhava com ele. Mais de 20 anos, trabalhava com ele. E ele disse, não, você não pode mais trabalhar com esse seu colega. E era um colega que eu confiava mesmo. E eu disse, não, mas isso... não, mas sempre trabalhei com ele, há mais de 20 anos que eu trabalho com ele. E era, não, você não pode trabalhar mais com ele. Eu passo a explicar, talvez, nós guarda-noturnos fazemos assim, quando um está de folga, o outro colega substitui, faz a minha zona. Quando eu estou de folga, ele fazia a minha zona, quando ele estava de folga, eu fazia a zona dele. E fizemos assim durante mais de 20 anos, porque confiávamos um no outro, sabíamos o que é que precisava, um do outro precisava na zona, o que é que precisava, o que é que era preciso fazer.
Era de uma parceria de mais de 20 anos e havia um comandante de polícia que estava agora na minha esquadra e que queria acabar com isso. Eu falei com ele e disse-lhe, mas antes você estava na GNR, agora está na polícia. E quando ele disse isso, eu não disse mais nada. E ele disse, não é assim? E eu disse, você é que sabe. Foi a minha resposta. Não disse mais nada. Quando cheguei ao carro, eu já ia, comandante de polícia, desaparecer dali, eu ia orar e já a coisa. E Deus disse-me para ficar quieto, sossegado, e para orar, para que ele aceitasse voltar a trabalhar com o meu colega em parceria. E eu orei por isso. Não chegou um mês depois, esse mesmo comandante passou por nós e disse, olha, pronto, vocês realmente não trabalhavam com os seus colegas e vocês estavam a fazer um bom trabalho, portanto continuem a trabalhar como estavam a trabalhar antes. E eu disse, glória a Deus. Deus não falha. Aquilo que eu orei foi aquilo que aconteceu. Glória a Deus. Mas ouçam bem uma coisa. Deus sabe o que faz. Por isso, se você vai orar por qualquer assunto, busque primeiro a Deus saber o que é que deve orar. Eu estou-me a fazer entender. Porquê? Porque Ele sabe mais do que nós. Quando eu, na altura, entrei para dentro do carro e eu queria orar para que Ele saísse dali, para que não me causasse mais impedimentos, Deus não me permitiu e disse-me para eu não fazer isso e para orar para que Ele ficasse lá. Para que Ele permitisse. E foi o que aconteceu e eu fui abençoado. Mas havia uma razão para que Ele ficasse lá. Eu não sabia, mas Deus sabia. No futuro, e um futuro foram perto de 10 anos depois, esse mesmo comandante de polícia me ajudou noutra coisa. Mesmo sem orar sobre nada, mesmo não fazendo nada, ele me ajudou a eu ficar no sítio onde eu queria ficar. E eu não orei sequer para o assunto. Você entende? Deus sabe muito mais do que nós sabemos. E quando nós devemos orar por uma circunstância, há coisas que nem vale a pena você pôr em questão perante Deus. Deus quer que me cures ou não? Por favor, isso é você não conhecer o que a palavra de Deus diz. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. É da vontade de Deus que nós permaneçamos curados e abençoados. Entenda isto uma vez por todas. Há coisas que você pode orar, mas há coisas que você tem uma certeza absoluta que a resposta já é sua. Que você vai ser abençoado, porque é da vontade de Deus. Agora, há outras coisas que você não sabe. Eu gostava de ir para aquele lado, eu gostava de ir para o outro lado. Ora Deus primeiro, para que Deus lhe mostre o que é melhor. Eu neste... não foi ontem. Antes de ontem nós vimos um filme. Em família, nós estávamos todos e estávamos a ver um filme. É um filme romântico. E eu achei piada porque fez-me lembrar muita coisa. Como eu comecei a namorar a minha esposa. E me lembrou muito mais coisas. Antes de conhecer a minha esposa, eu via pessoas dentro da igreja e pensava que aquela pessoa que eu estava a ver, que talvez fosse a pessoa que Deus tivesse preparado para mim. E então eu orava. E uma das vezes eu orei para conhecer uma pessoa de dentro da igreja. Eu não me dirigia a ela, porque
Era impossível, eu não fazia da minha parte. E eu orei para conhecer essa pessoa. Então fui-me meter num determinado sítio que eu achava que era ali que a pessoa morava. E então fui meter nesse determinado sítio e dizia: Pai, olha, eu creio em ti, eu estou aqui e eu quero conhecer esta pessoa. Por isso, nem que a pessoa caia aqui de paraquedas, eu vou conhecê-la. E eu estive lá 2 horas à espera. Eu acho que se estivesse lá ainda hoje, lá estava à espera. Porque eu não conhecia a pessoa ali. Mas Deus, perante vendo a minha determinação e não querendo, pelo amor que nos tem, não me querendo partir a minha fé, permitiu que eu passasse por outro sítio, perto da igreja, inclusive na igreja, à porta da igreja, perto, muito perto da igreja onde eu frequentava. E Deus me disse-me, quando eu passei, Deus disse: volta para trás, volta para trás. E eu voltei para trás e fui meter mesmo à porta da igreja. Ia haver uma reunião do qual eu não participava ainda. Eu estava ali, só que eu virei-me e disse: Senhor, eu estou com vergonha de estar aqui. Não vergonha de ti, não vergonha da igreja, mas vergonha que as pessoas me vejam aqui. O que é que eu estou aqui a fazer se eu não venho? Não estou... E então eu fui-me embora. Algum tempo mais tarde eu percebi que essa pessoa não tinha chegado ainda e tinham mandado ir buscá-la e eu ia conhecê-la naquele dia. Mais tarde, Deus me proporcionou que eu a conhecesse. Inclusive, eu estive a falar com ela há bastante tempo e vi e percebi que não era a esposa que Deus tinha preparado para mim. Deus sabe muito mais do que nós sabemos. Por isso é que eu cheguei a uma altura e parei de buscar. Eu pensava que era esta, via pessoas na igreja e pensava que era esta, pensava que era aquela, pensava que era aquela outra, e eu parei de buscar. Quando parei de buscar, Deus me trouxe até a mim a minha esposa, que eu tenho atualmente. Há coisas que você não precisa de procurar, você só precisa de orar. Você tem a maior arma de todas. A maior arma de todas. O mundo pensa e olha para nós da igreja e diz que nós somos fracos. Não, somos fracos. Somos fracos. Coitado. Coitados, a mente de Deus é fraca. Por isso é que estou na igreja. E não nos conhecem realmente. Pelo contrário, somos muito mais fortes do que eles pensam. Ouça bem uma coisa, e isso já tem acontecido comigo montes de vezes. Montes, mas quantas vezes mesmo? Eu tinha 25 anos, portanto há perto de 30 anos que eu frequento a igreja. E graças a Deus que eu comecei a frequentar a igreja. Mas ouça uma coisa, os outros todos aí, amigos meus, diziam: andas lá nisso e tal, e não sei o quê, todos diziam. Mas quando as coisas apertavam, quando as coisas ficaram complicadas, todos vinham ter comigo. Mas porquê eu? Se eu sou fraco por estar na igreja, porquê que vens a mim? Quantas e quantas pessoas não recorreram a mim e vieram até a mim por causa de eu orar, por causa de eu fazer e confiar em Deus? O maior poder está nas nossas mãos. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ouça, ore por essa pessoa. Você não precisa pedir a ninguém. Deus o ouve assim. Ore por essa pessoa. Ora, Senhor, olha esta pessoa, eu trago às tuas mãos, Pai. Ela precisa de ajuda, tu a amas também. Ela precisa de ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Eu ontem, quando estava a falar, eu lembrei-me de uma coisa que eu fiz há anos atrás. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu ir à igreja.
Durante a noite, eu estava de serviço e estava num cruzamento, parado com o meu carro. Estava ali a fazer tempo e a ver se havia algum movimento estranho. Fazer o meu serviço de guarda noturno e estava parado. E eu vi duas pessoas, duas mulheres, a passarem por meio do cruzamento. Não liguei nenhuma porque estava a ler um livro e continuei a ler. E depois, quando voltei a ler, as pessoas estavam as duas no meio do cruzamento a falar uma para a outra. Eu achei aquilo muito estranho. Mas pronto, baixei os olhos outra vez. Quando voltei, as pessoas estavam a falar e de repente começam-se a voltar de costas uma para a outra, mas a continuarem a falar. E depois mandam uma coisa, uma espécie de uma coisa de vidro que tinham na mão, mandaram contra o chão. Eu quando vi aquilo, eu percebi logo o que é que estavam a fazer. Estavam no meio do cruzamento, iam fazer maldição a alguém. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei que Ele existe. E naquela altura eu não o conhecia como conheço agora. E então eu agarrei, baixei a cabeça e disse: Deus, não permitas que a maldição que foi feita atinja qualquer pessoa. A pessoa para quem foi destinado. Não permitas. Conhecendo Deus como eu conheço agora, mesmo eu não sendo cristão, eu sei que Ele ouviu a oração e sei que Ele respondeu. Eu conheço Deus e sei como é que Ele é. Ele é um Deus de amor. Anos mais tarde, já eu sendo cristão, eu vi outra vez noutro sítio da minha zona, noutro cruzamento, outra vez velas acesas. Isso é mais do que no meio do cruzamento. E nessa altura eu andava já com o carro, com o jipe que eu andava, eu agarrei, alinhei a roda para passar por cima daquilo, no meio do cruzamento, alinhei a roda do carro, acertei a roda, e à medida que eu ia passar, e quando a roda pisou, eu disse: eu quebro toda esta maldição no nome de Jesus. Agora eu já sabia outra coisa. Eu sabia que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E então eu estava a quebrar a maldição para quem estava a ser feito. Porque eu já tinha conhecimentos que eu não tinha na altura. Mas a oração é poderosa. É uma arma, a maior arma que existe no planeta. Quando ora, céus e terra se movem. Eu quero-vos mostrar uma coisa que Paulo escreveu para Tiago e disse. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Eu quero-vos mostrar porque Paulo foi um dos apóstolos que não andou com Jesus. Foi um apóstolo chamado depois. Ele nunca esteve diretamente com Jesus. Jesus lhe apareceu em visão. Ele nunca esteve com Jesus pessoalmente. Ele não era como Pedro, como Tiago e outros. Mas este Paulo, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Ele escreveu cartas a igrejas, dando orientação. E é essas cartas que nós temos agora na Bíblia Sagrada. E esta é uma das cartas escritas a Tiago. E ele diz, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. E depois dá um exemplo. Dá o exemplo com um homem que nós conhecemos da Bíblia, um homem que se chama Elias, o profeta Elias, o profeta que Deus o levou num carro de fogo para o céu. Ele não provou a morte. Mas veja o que é que ele diz sobre Elias.
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem igual a nós. Era como nós. Apesar de na Bíblia o vemos ser levado, era um homem como nós. Qual era a diferença? Ele acreditava e andava com Deus. E agora veja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Era um homem, como nós somos. Um homem, uma mulher. Você entende? Paulo está a dizer, ele era igual a nós, mas entanto orou, acreditou, confiou. E durante 3 anos e 6 meses nós. E depois orou outra vez. E choveu. Agora, cá em Portugal, é isso que temos de fazer, é orar para que haja chuva. A oração é uma arma poderosíssima. Deus está-me a fazer lembrar de coisas outra vez. Por causa de eu estar a falar sobre aquilo de que eu na altura tinha aceitado Jesus, estava na igreja, estava no começo da igreja, e de que alguns colegas meus, alguns amigos meus, vinham ter comigo para me pedir ajuda, eu dormia na parte da manhã do dia, para poder, na parte da tarde, estar acordado, e à noite estar acordado a trabalhar, não é? E então eu estava deitado, e esse meu amigo tocou à porta, e nesse dia a minha mãe estava em casa, era um fim de semana, e ele foi lá e disse-me, olha, roubaram-me o carro. E ele disse, está bem. Está bem, então diz-me a matrícula do carro, que é para eu anotar, que é para dar aos meus colegas, para tentarmos encontrar o carro. E depois ele disse, então ainda andas lá nisso? Isso estava ele a dizer da igreja. Eu disse, sim, ando. E depois eu partilhei um pouco de fé, de confiança. Então ele virou-se, então eu acredito que o carro vai aparecer e ele vai aparecer. Eu disse, tudo é possível, aquele que crê. E ele foi-se embora e eu ia dormir outra vez e eu disse, Senhor, eu te peço que o carro apareça, Pai. E deitei a cabeça outra vez e dormi. À tarde, ele desta vez liga-me para o telefone de casa, liga, e eu atendo, e diz, olha pá, o carro apareceu. Eu disse, apareceu? Apareceu. Já não tinha copo e a bateria, mas apareceu o carro. E disse, pá, ainda bem. Não, é para te agradecer. A mim? Não, agradece a Deus. Entende? Quando você é uma pessoa que ora, as pessoas o conhecem assim. E sabem. Quando você é uma pessoa que ora, você fica conhecido. Eu disse aqui há umas reuniões atrás que a rainha de Inglaterra tinha medo de um homem. Um homem, não era de um exército, não era de um país, era de um homem. Sabe porquê? Porque ela sabia que ele orava e as orações deles eram ouvidas por Deus. Eu lhe digo assim, que Deus ouve a oração de todos. A diferença é, e volto a dizer, você está a confiar no que está a orar. Você está a acreditar no que está a orar. E crê solenemente que isso vai acontecer. E não duvida que a sua oração é ouvida. Que a sua oração acontece. Por favor, não deixe de orar. Por favor, não deixe de confiar neste grande e poderoso Deus que o ama realmente. Porque se ele não o amasse, não deixava que Jesus viesse à terra morrer por nós. Então ore.
Ore para que as circunstâncias mudem. Ore para que este planeta aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que mais e mais e mais gente venha a Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Porque a transformação nas suas vidas é tremendamente grande. Eu vi isso acontecer em pessoas. Pessoas que nunca frequentaram a igreja. Eu vi acontecer transformação só por ela dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar. Ore. Ore ao seu Deus. Confia nele. Ele tudo fará. Amém, amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Amém. Então digam lá assim comigo: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que algumas vezes eu tenho duvidado das circunstâncias e das coisas que têm acontecido. Eu tenho duvidado que às vezes tu me possas ouvir ou que não queiras responder. Mas o conhecimento que eu tenho cada vez mais, eu tenho visto que tu és grande e poderoso, que me amas principalmente. Por isso eu sei, Senhor, que todas as minhas orações são ouvidas e são respondidas. No nome de Jesus. Que eu não tente resolver mais, seja o que for, na minha força, nas minhas capacidades, na minha inteligência, mas que eu te busque a ti. Tu que és o Criador dos céus e da terra. Que tu que podes fazer tudo mudar. Pai, tu podes. Eu sei. Isso eu creio. No nome de Jesus. Antes de terminar, eu quero-vos contar uma outra coisa que me aconteceu. Eu estava a orar e Deus estava-me a lembrar disso. Há uns anos atrás, isto já voltou a acontecer outra vez e eu já tive que orar outra vez. Mas há uns anos para trás, um vizinho meu deixava-me o carro a tapar a minha porta de entrada. E não conseguia entrar. Houve um determinado dia que eu trazia um computador e quase que foi difícil de entrar dentro da porta, porque a minha porta, metade da porta da entrada estava tapada. Eu tive que entrar de lado com o computador e quando entrei dentro de casa eu estava mesmo fulo. Eu agarrei e disse: eu não quero que o carro fique mais em nome de Jesus. E desde o dia que orei, nunca mais eu vi o carro na vida. Há pouco tempo, um vizinho também tentou, andava a deixar o carro mal estacionado e eu orei: Pai, desta vez eu te peço a ti que ele não fique mais o carro ali. Não. E o carro nunca mais ficou. Eu quero que você entenda, a sua oração funciona. Não tente resolver as coisas para as suas mãos. Busca Deus. Busca Deus. Confie nele, ore e veja as coisas acontecer. Sem você se chatear com nada. Confie no Senhor. Você tem a maior arma de todas. Muitas bênçãos.
Bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa semana. É isso mesmo. Estava aqui. Ela estava a dizer. Boa semana. É isso mesmo. Boa semana. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém.